Olá, gente. Nós vamos iniciar agora a unidade 4, assunto novo do segundo bimestre, e nós vamos falar sobre os Estados Unidos e Canadá. Nessa unidade, nós vamos trabalhar a economia norte-americana. Então, tema 1, Estados Unidos e economia. Essa aula 1, eu sou a professora Ana Menezes, e desde já nós vamos conhecer um pouquinho mais dos Estados Unidos e, posteriormente, sobre o Canadá. Bem, em relação ao primeiro capítulo, nós vamos trabalhar as características gerais norte-americanas, né? Então, de um modo geral, os Estados Unidos ele é um país com uma extensão territorial muito grande. Então, é um país com grandes dimensões. Ele é o terceiro maior país do mundo. E aí, logicamente, de terras não contínuas, né? É importante nós sabermos que os Estados Unidos, a sua formação é onde nós temos aqui toda a área do território norte-americano, bem como o Alasca e as ilhas do Havaí, aqui no Oceano Pacífico. Ele é limitado, seus limites ao norte nós temos o Canadá e ao sul nós temos aqui o território do México, formando assim a América do Norte como um todo. Os oceanos que banham, nós temos o Oceano Atlântico na costa leste e na costa oeste o Oceano Pacífico. Ao extremo norte, aonde nós temos a parte do Alasca, que pertence ao território norte-americano, nós temos o Oceano Glacial Ártico. E encontramos também 4 unidades físicas nesse território, né? Essas unidades físicas são leste, oeste, centro e o litoral atlântico. Estão divididas da seguinte forma. O lado leste, que é o voltado ao Atlântico, nós temos a formação de planaltos mais antigos, mais desgastados, como, por exemplo, os Montes Apalaches, como mostra essa imagem. Já no lado oeste, na costa oeste dos Estados Unidos, voltado ao Oceano Pacífico, nós encontramos uma grande cadeia de montanhas, que é as montanhas rochosas, que se estende desde o Canadá até os Estados Unidos, exatamente nas áreas da Califórnia, né, onde nós temos o Planalto do Colorado. Já no centro norte-americano, nós temos as partes mais baixas do relevo, como as planícies centrais. Então, nós temos as grandes planícies, né? Próximo, nós temos a planície dos Grandes Lagos. E voltado ao litoral atlântico, na parte mais atlântica, nós temos o que chamamos de planícies costeiras, né? Voltado à costa norte-americana. Mais uma imagem das montanhas rochosas para facilitar a localização de onde elas estão, tá? E continuando, nós temos que falar também no que produz riqueza para esse país, né? Então, nós temos as riquezas minerais e as riquezas energéticas. Os Estados Unidos produz cerca de 80% da sua energia, da energia que consome. Então, 80% da energia consumida pelo norte-americano é produzida no próprio país. E quais são as fontes de energia? Normalmente são combustíveis fósseis, como o petróleo, né, que tem uma limitação. Esses combustíveis fósseis são fontes de combustível não renovável, é importante que se lembre disso. Então, nós temos as plataformas de petróleo, de exploração de petróleo em alto mar. E aí a gente encontra que na década do ano 2000, nós encontramos também grandes jazidas de exploração de gás de xisto. Então, o gás de xisto nos Estados Unidos é bastante explorado. Muitas vezes a gente ultrapassa o lençol freático e vai até as zonas de exploração, como mostra a figura ao lado. O avanço da tecnologia, logicamente, ele melhorou a exploração do gás de xisto. Só que o seguinte, como ele é um tipo de rocha e um material oleoso, ele tem que ser bem aquecido, tem que ser injetado através de sondas, um volume muito grande de água com uma certa temperatura para liberar o óleo e os gases, né? Então, dessa forma, eles começam a refinar o gás e o óleo combustível. E o que é que acontece? Existe a questão ambiental, né? Os Estados Unidos, ele é produtor da energia. É muito utilizado uma energia com base na exploração do carvão mineral. Ele é o segundo maior
emissor de CO2 do planeta, ficando atrás apenas da China. Então, isso faz com que haja um índice de poluição muito grande na produção de energia. E como os Estados Unidos dispõem de muitas indústrias, né, há a necessidade do uso da energia constante. Então, 50% da eletricidade consumida vem das usinas termoelétricas, que são altamente poluidoras. É importante que se diga, né? Então, as termoelétricas, elas são movidas através do carvão mineral. E aí nós temos mais uma imagem de uma usina termoelétrica. E quanto à extração de xisto, ela vem trazendo problemas ambientais e vem sendo constantemente motivos de grupos ambientalistas tentarem reduzir ou até mesmo excluir esse tipo de extração. Quanto às atividades econômicas norte-americanas, nós temos um país bastante produtivo, voltado à indústria, também voltado à agricultura. Mas os Estados Unidos, é importante que se diga, ao contrário de muitas cidades do mundo afora, principalmente no continente americano, ele é muito produtivo porque utiliza da modernidade, né? Nós temos um investimento em máquinas, a maquinária, a mecanização é muito grande na lavoura norte-americana. Já as indústrias, nós temos as indústrias que nós conhecemos como Manufacturing Belt, ou seja, cinturão industrial. É a área mais industrializada dos Estados Unidos e onde se concentram boa parte das fábricas e grandes indústrias de grandes marcas, principalmente Nova York, que ficou concentrado como centro econômico e financeiro, né, onde está a Bolsa de Valores de Nova York, onde estão as sedes das grandes multinacionais. Nessa imagem nós vemos aonde está localizado o cinturão industrial, tá? E aí a gente vê também, de um modo geral, o Manufacturing Belt, mas também, posteriormente, nós tivemos ao longo do tempo a queda das indústrias norte-americanas em virtude da categoria de empresas estrangeiras que investiram em quantidade, em desenvolvimento, em tecnologia, fazendo com que parte dessas indústrias ficasse com a sua economia, de certa forma, um pouco suspensa, parada. Indústrias essas voltadas à siderúrgica, mecânica, metalúrgica, o mercado automobilístico, petroquímico. Então, Manufacturing Belt, nós temos desde o Nordeste dos Estados Unidos, onde nós encontramos aqui essa área, né, em volta nós temos os grandes lagos norte-americanos. As indústrias, elas foram inseridas entre a primeira e a segunda revolução industrial. E aí, nessa terceira revolução industrial, tem surgido outros tipos de indústria. Os principais centros industriais, Nova York, Chicago, Detroit, Boston, né? Essas indústrias, elas são mais voltadas nessas áreas. Já o Rust Belt, ou cinturão enferrujado, localiza-se no mesmo lugar. No entanto, o que ocorreu de 1980 para cá? Houve uma decadência, né? Uma concorrência dos produtos japoneses, né? Esses produtos fizeram com que os Estados Unidos começassem a investir em um outro tipo de tecnologia. E aí, em 1990, 10 anos depois, nós tivemos uma indústria remodelada, né? Onde nós tivemos a automação na tecnologia de grandes empresas, também o investimento da microeletrônica. E aí houve parceria com muitos centros de pesquisas e algumas universidades norte-americanas também, com o investimento, ou seja, o objetivo de melhoria nesse desenvolvimento tecnológico da indústria. Então, nós temos aí também, no mesmo lugar, a área do Rust Belt, ou seja, aonde foi uma área grande, industrial e importante norte-americana, embora continue sendo, mas passou por um período de decadência num tempo de 10 a 20 anos. Houve uma desindustrialização, né, no século XX, e aí vários setores econômicos, vários fatores ocasionaram isso. Que fatores foram esses? O primeiro, a competição, né, com algumas potências como Japão e Alemanha. Indústrias novas entraram no mercado. Depois nós tivemos a transferência de fábricas para o oeste do país, para o lado oeste,
e houve um aumento da automação. Então, muitas indústrias migraram da área do Nordeste, voltadas aqui para próximo a São Francisco, até mesmo no Vale do Silício, fazendo com que essa área tivesse uma queda, uma perda de algumas indústrias. Já algumas indústrias siderúrgicas tiveram um declínio, e aí a diminuição também do uso do carvão nos Estados Unidos contribuiu para isso também. Aumento de impostos, né? Algumas regulamentações do governo foram implementadas, aumentando os impostos, dificultando o crescimento dessas indústrias, ou melhor, dificultando o lucro. E aí nós tivemos também o início dos blocos econômicos, que tiveram também metas estabelecidas, modificando a forma de industrialização norte-americana, como o NAFTA, né, onde envolve Estados Unidos e Canadá, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, o sistema de globalização e de terceirização na parte de empregos. Muitas indústrias passaram a terceirizar o trabalho dos empregados, né, de um modo geral. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas que vinham de fora dos Estados Unidos se empregar nessas indústrias, causando também um grande desemprego nesse país. Então, por isso se tornou-se conhecido como o Cinturão Enferrujado. As novas áreas no sul e no oeste do país. Então, áreas que se desenvolveram economicamente, nós tivemos o aumento do comércio japonês e, por isso, há uma exploração do petróleo na Califórnia, mais precisamente no Golfo do México, como a gente pode ver aqui, para que todas essas cidades aqui em volta do Golfo do México se desenvolvesse, o Golfo também precisava explorar e se desenvolver economicamente. E aí essas áreas encontradas aqui são áreas de exploração de petróleo, o que fez com que houvesse uma descentralização industrial dos polos mais industriais no Nordeste norte-americano, passando aí para o lado da Califórnia. Bom, com isso a gente constitui, do outro lado do Golfo do México, nós temos voltado para a costa oeste o Vale do Silício. Então, nós temos aqui o Vale do Silício, que é a junção de muitas cidades que se desenvolveram tecnologicamente. Então, nesses polos, eles foram instalados grandes universidades, grandes indústrias tecnológicas, ok? No Vale do Silício concentra-se grandes empresas de informática, tecnologia e telecomunicações, e é uma área que cresce muito nos Estados Unidos pela sua posição estratégica, porque aqui nós temos uma área voltada para o Pacífico, onde boa parte da exportação sai daí, o que facilita muito. A pecuária norte-americana, nós encontramos o desenvolvimento dos grãos, com a área altamente mecanizada, muito ligada à agroindústria, onde tem a produção agrícola e utiliza a matéria-prima para a produção de outros produtos. E aí nós encontramos uma mecanização grande, bem desenvolvida. Os Estados Unidos têm como produção mundial entre 2016 e 2017 ficou em primeiro lugar, e na parte da exportação também ficando em primeiro lugar, mas necessariamente voltado aos grãos, como por exemplo o milho e também a soja. Os belts, de um modo geral, são os grandes cinturões econômicos de industrialização. Então, nós temos aqui, né, o cinturão de laticínios, o cinturão do milho e o cinturão do trigo, bem como o cinturão do sol, o Sun Belt. Então, há áreas onde estão o cultivo das hortaliças, a pecuária leiteira, as avícolas. Nós encontramos também na região dos Grandes Lagos a parte dos laticínios também. E nós encontramos no cinturão do milho e no cinturão do trigo o celeiro da agricultura, que são as áreas de relevo mais plano. Por fim, nós temos o cinturão do sol, que é muito mais voltado à agricultura de frutas e também da cana-de-açúcar. Então, nós temos o Golfo do México, nós temos na porção central da costa leste dos Estados Unidos. E aí, nos últimos anos, esses belts eles vêm sofrendo, logicamente, modificações e têm sido ocupados em outras áreas
dos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui, saindo do Nordeste norte-americano e seguindo, né, descentralizando, seguindo para outras regiões norte-americanas, tá? Como nós podemos ver nesse mapa aqui, mostrando com essas setas a descentralização dessas indústrias para outras regiões dos Estados Unidos. Bom, pessoal, a gente termina por aqui essa aula, porém nós vamos continuar o tema 2, que é falando sobre a população norte-americana. Então, até lá, não esqueçam de darem uma lida antes do assunto. Grande abraço e vamos à nossa próxima aula.